A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 5. Ser governado pela palavra. Autor Pedro Dong. Semana 1. A Arca de Noé. Segunda-feira. Ler com oração. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas 1, 6. A autoridade de Deus e o domínio de Satanás. A mensagem desta semana tem por título A Arca de Noé. Deus enviou o dilúvio para pôr fim à corrupção da humanidade, agravada pela união carnal dos anjos caídos com o gênero humano, o que intensificou a violência sobre a terra. Assim como nos dias de Noé, vivemos tempos difíceis e precisamos andar em pureza e santidade, especialmente no relacionamento entre irmãos e irmãs que não são cônjuges, com respeito, prudência e sem dar ocasião à carne. Enquanto pregamos o Evangelho do Reino, o inimigo tenta atingir-nos por meio de brechas morais. Por isso devemos permanecer vigilantes e santos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nossa verdadeira arca. Por meio do Senhor, fomos salvos da ira, e a vida divina se tornou plenamente acessível a nós. No capítulo 6 de Gênesis, descobrimos o motivo pelo qual a violência se multiplicou sobre a terra, levando Deus a destruir toda a carne por meio do dilúvio. Algo terrível havia acontecido. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículos 11 a 13. Os anjos caídos uniram-se à raça humana, não mantendo seu estado original, mas abandonando seu próprio domicílio. Judas 1, 6 parte A. Como resultado dessa transgressão e da devassidão sexual com as filhas dos homens, surgiram os nefilins, gigantes que habitaram a terra. Essa mistura de espécies foi totalmente abominável aos olhos de Deus. A humanidade passou a ser guiada por meros prazeres carnais, enquanto a violência se multiplicava, impulsionada pela presença desses seres híbridos, cuja estatura e força eram desproporcionais em relação aos seres humanos comuns. Sua superioridade contribuiu diretamente para o aumento da maldade e violência sobre a terra. O livro de Judas permite compreender melhor esse fato. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Versículos 6 e 7. Na Bíblia Nova Versão Internacional, o termo "não guardaram o seu estado original" é traduzido por "não conservaram as suas posições de autoridade". Deus conferiu aos anjos um espaço para eles exercerem domínio, onde eles governam e têm seu principado. Eles deveriam ficar nessa esfera. No entanto, saíram dessa esfera de domínio e vieram para um espaço que não lhes pertencia. O lugar de atuação, principalmente dos anjos caídos, é o ar. Essa é a esfera que Deus concedeu para eles, conforme lemos em Efésios, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 2:2.
Portanto, a esfera de domínio do principado deles não é aqui na superfície da terra, mas é no ar. Ainda em Efésios, lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 6:12. Existe um espaço específico de domínio que Deus determinou para os principados e potestades, aqueles anjos que seguiram a Satanás. Mesmo aos anjos caídos, Deus concedeu um espaço para atuarem, onde exercem certo tipo de governo. Esse lugar de habitação é chamado de seu domicílio e não se encontra na terra, mas nas regiões celestiais, também descritas como o ar. O lugar de habitação de Deus, seu domicílio, é o terceiro céu. É ali que está o trono de Deus. O lugar de habitação dos principados e potestades de Satanás é nas regiões celestes, nos ares. O lugar de habitação do homem, seu domicílio, é a terra. Portanto, os principados e potestades não têm permissão de Deus para deixar seu domicílio e invadir o espaço do homem. Para sair de seu domicílio, precisam pedir a permissão de Deus. Vemos isso nos seguintes versículos de Jó. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 1:12. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó 2:6. Portanto, sem a permissão de Deus, eles não podem atuar na terra. Para agir, Satanás precisou da permissão de Deus e só então pôde executar seus planos. Os anjos caídos não guardaram a posição original que Deus lhes determinara para exercerem seu principado. Eles deixaram seu domicílio e invadiram a esfera humana. Isso foi algo absolutamente proibido por Deus. Por isso, esses anjos estão sendo guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio: Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, lição 12. Editora Árvore da Vida. Um exército de vencedores, aliste-se já. Capítulo 5. Autor: Pedro Dong. Sala de Guerra, uma palavra aos líderes. Capítulo 7. Autor: Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.